Olá, tudo bem? Estamos chegando por aqui em todas as redes, em todos os canais. Sejam todos bem-vindos ao Centro do Agro. Hoje nós começamos aqui uma história sensacional, uma história maravilhosa. São histórias que a gente vai desvendar durante o caminho. Eu sou o Sérgio Fontinelli, ao meu lado tem Cláudio Natel. Nós estamos aonde? No Centro do Agro. Estamos aqui com essa novidade para vocês, esse programa, estreando hoje com 3 grandes nomes da história do cavalo que faz o seu papel importantíssimo no agro. Esses nossos amigos vão poder contar um pouco dessa história para a gente. Estou aqui com Francisco Pimentel Chico, Felipe Camargo, nosso amigo Felipe, e essa lenda do cavalo quarto de milha, uma grande Rancho lenda. Canto Verde, conhecido no Brasil inteiro, Naime, 30 e poucos anos de rancho, né, Naime? 38. Muita história de cavalo para contar. Conta para nós aí, o que você me fala um pouco do agro, Primeiro, do é cavalo. sempre um prazer estar aqui, né, Claudinho? Obrigado. E principalmente estar no meio de pessoas que, além de eu gostar, eu respeito demais, entendeu? Então tá aqui o seu Naime, Felipe Camargo. O Felipe é mais do que um amigo, é um irmão para mim. E a gente tá sempre junto. E falar de cavalo, né? Que, na verdade, eu costumo dizer que o cavalo, para mim, tem uma importância muito grande, não só por causa até desse, vamos dizer, desse viés econômico que vocês estão até querendo explorar, né? Que o cavalo realmente, o cavalo em si, ele agrega muita coisa, ele exige, né, muita coisa, ele exige que o mercado prospere. Então o mercado de ração cada vez está melhor, o mercado de mão de obra que trata com o cavalo também está cada vez melhor, equipamento, sela, está aqui um cara que é especialista em sela de cavalo, enfim. Mas o cavalo, eu costumo dizer que o cavalo para mim é importante porque ele me deu os meus amigos, as minhas referências. Sim, entendeu? sim. Então, foi no meio do cavalo que eu achei, né? Não é só o cavalo, é o cowboy, entendeu? Que tem aquela ética, valores, que correspondem àquilo que eu penso, que eu sinto. Então, para mim, sempre é um prazer estar no meio dos verdadeiros cowboys, das verdadeiras pessoas que levaram o cavalo a sério. Né? Eu falo que essa importância de levar o cavalo a sério é a retribuição que eu tenho para com ele. O Felipe virou o seu negócio, né, Felipe? Tanto mexeu muito com o cavalo também, com provas, e agora com equipamentos, com a selaria, com tudo, vendendo aí para fora do Brasil. Também movimenta bacana, né? Esse contexto de equipamentos, essas coisas, é um movimento bem bacana, Isso né? mesmo, Cláudio. Primeiro, agradecer a presença aqui com o Sérgio, com você, de um programa que vocês estão fazendo, muito importante. E você acabou de falar, hoje nossa fonte de renda, a nossa empresa, mas começou por causa do quê? Por causa da paixão pelo cavalo, né? A simples paixão do cavalo. Depois de conhecer o cavalo, o contato, aí veio o esporte, que seria o laço. Aí depois do laço veio a parte da selaria. Mas começou aonde? Naquela cavalo. Simples essência, paixão por cavalo. E o seu Naime, que é uma referência, muito tempo aí, foi presidente da nossa associação brasileira aí. Na verdade, Claudio, eu nunca fui presidente da NLB. Sim, sim. Eu era o cara que administrava a NLB. Né? Sim, sim. Cuidava das finanças, divulgação, nas provas e tal, estava sempre presente. E durante 12 anos eu fiz isso. Mas o seu envolvimento com o cavalo começou bem antes, né? Minha história no agro começou quando eu tinha 9 anos. Aí, tá vendo? Que eu entregava leite na rua, lá em Guará, com uma carroça daquela roda grande. Bacana. Não ganhava nada com isso, porque eu gostava de mexer, né? Uhum. Uma vez eu escutei uma vizinha da minha mãe falando para minha mãe: pô, o seu Antônio Leiteiro não paga um tostão para esse menino. E eu fiquei preocupado do seu Antônio mandar eu parar Por causa disso, né? Só que, graças a Deus, ele nunca ficou sabendo desse comentário, né? Se livrou, né? Mas eu entregava leite sozinho, cara, com 9 anos. Só que todas as férias que eu podia, eu estava em fazenda de parente e tal, né? Então eu gostava disso, desde E o cavalo desde entrou criança. na vida do rancho quando? O cavalo entrou com manga larga, né? Tá. Que na hora que eu comprei o primeiro sítio, eu comprei um manga larga que era um cavalo de sela brasileiro. Sim. Um manga larga paulista. E aí
comecei a criar o manga larga até a hora que a raça não deu um problema e tal. Ela deu uma parada numa época, né? Você contou deu uma essa história parada, pra né? gente, né? Mas o cavalo, dentro do agro, é o que um ser importantíssimo, Sim, né? sim. Na lida, em tudo. Na história do história do Brasil, homem. né? Na Não, história do homem, falou tudo. Não tem né? jeito, não tem jeito da gente pensar as grandes batalhas, o progresso as grandes- de civilização sem ter sim, homem. cavalo, E né? nunca, né, Chico? Nunca vai ser substituído. Não, nas guerras, Não né? tem jeito, Enquanto teve, o cavalo sempre levou. E é bom, o senhor Naim está falando aqui do rancho, porque a gente tem que ver que o cavalo, ele mexe mesmo com o mercado e ele, que nem eu falei, ele força progresso. Sim, não tem. Então, quando o senhor Naim falou 38 anos de Canto Verde, mas eu lembro, por exemplo, eu lacei, né? Você sabe que eu tenho uma história no laço de bezerro, né? O Felipe também, o senhor Naim também, mas a gente como competidor do laço de bezerro. E eu treinei aqui no Canto Verde 10 anos e não foi um pouquinho mais, entendeu? E fez toda a diferença. Sim, isso é uma história. Porque Faz parte da sua história. isso, Não, né? e outra, a infraestrutura do rancho, né? O Naim sempre foi, que nem falou, ele não foi presidente da NLI, a NLB, mas ele que estava por trás da organização. Do mesmo jeito que a contribuição dele para a Copa Vale Foi fundamental. é alguma coisa fundamental. Né? Antes do Naim entrar na Copa Vale, Era uma história. era uma história, porque a gente já tinha tido dois campeonatos, né? Temporadas. Duas temporadas, só que era o regulamento onde estava na minha cabeça. Problema em cima de problema. Como que a gente decidia? Eu conversava com o Felipe lá na hora e falava, não, esse negócio é assim, não é assim. E isso não tinha problema nenhum, porque quem estava laçando ali também conhecia do métier, né? Sabe como que é a regra, então não precisava até... É que nem eu falo, é uma fase assim onde o direito do laço ainda não estava escrito, Sim. mas ele é válido, entendeu? Mas o senhor Naim veio e isso foi importantíssimo. E mudou isso, né? Ele trouxe esse lado dele. Como eu acho que ele não conhecia do laço, porque o senhor estava entrando no laço naquela época, não conhecia do laço, ele precisava de quem conhecia, mas a cabeça de engenheiro dele né? De gestor, né? De chato, né? Cartesiano, não. Mas todo mundo que é muito certo é chato, né? Não tem... Entendeu? Então, aquele cartesiano e tal, foi ótimo pra gente, porque a gente entendeu que a gente tinha que botar as regras mesmo, até por uma segurança nossa, uma segurança, sabe, do amanhã, para que as pessoas que vinham não precisavam mais ter que conversar para entender, pegava o regulamento, já entendia, e outra, era ímpar também nesse trato da parte financeira, da parte organizacional da coisa. Eu não tenho dúvida que foi fundamental, né? E a NLI virou o que virou, né? E hoje, desse tamanho que está, eu imagino se não tivesse tido esse controle no começo. Não virava, Claudinho, não virava. E assim, o comércio foi ficando muito forte, cada vez mais, né? Na verdade, eu cortando um pouco, falando da importância que eu acho muito importante do Naim na Copa Vale, porque assim, muita gente não sabe, a Copa Vale, ela começou por uma ideia que eu tive, que não ia ser campeonato, porque a Copa Vale, a ideia foi minha e do Chico de fazer uma Copa Vale. Por quê? Antes da Copa Vale, que muita gente não sabe. Eu imaginei fazer uma prova na minha casa, em Cruzeiro, e tinha um grande amigo nosso chamado Zé Luiz, na Atividade da Serra, que também já laçava na época. Falei, vamos fazer um campeonato, ia chamar Cruz Nat esse campeonato. Laçava lá na tua casa. Aí o primeiro que a gente foi fazer uma prova lá na casa do Zé Luiz na Atividade. Aí começou a vir o povo de Guararema, Taubaté. Aí na hora que eu olhei, falei pro Chico, Chico, nós tínhamos uma ideia mais, que tem não vai mais dar pra fazer. espaço. Foi daí na hora que o Chico falou assim, não, então vamos fazer um campeonato do Vale. Né? E nessa Aí- época, desculpa, eu tinha começado a treinar em Paraibuna, né? E tinha um núcleozinho crescendo ali. Falei, então vamos ver, né? De repente, Paraibuna, Cruzeiro, Natividade, como que era o nome da outra cidade? Lagoinha e Redenção da Serra. Foi aí que a gente... Então aí surgiu a Copa Vale, né? Surgiu a Copa Vale e aí o que aconteceu quando, na minha opinião, quando o Naim entrou nessa comissão? Porque a nossa comissão da Copa Vale foi até 2015, não foi? 2015, o último ano. O último ano. 2015. Sinceramente, não lembro o ano que começou.
90 e alguma coisa. 2000 e... Não, começou antes. Não, como Copa Vale. 2000, não, eu entrei em 2001. Isso aí. Então deve ter começado em 99, 98. Isso. Então, assim, onde eu quero chegar, desse período, quando o Naim entrou, ele trouxe 3 coisas que foi uma hora que deu um divisor de água, na minha opinião. Primeiro, a estrutura organizacional, como o Chico falou, o e-mail naquela época, hoje é tudo muito simples, né? Mas naquela época chegava os e-mails, chegava... Planilha. Chegava os resultados, tudo por e-mail. Outra coisa muito importante, a qualidade do gado. Porque naquela época acontecia. A gente, hoje, você fala nos dias de hoje, 2025, fazer uma grande prova com um gado mestiço, que a gente chama de tucura aqui, é inviável. Porque tem muito laçador... Então o gado não suporta. Então hoje tem que ser programado a época certa de estação, um gado Nelore ou um gado F1, né, um gado Angus, para correr prova de sucesso. O campeonato cresceu tanto e não tinha qualidade de gado. Era quando ele tirava leite e punha boi Nelore na vacada. Isso. Então ele tinha uma bezerrada, entre aspas, tucura que a gente fala, mas de qualidade. Alugava para todo mundo. Então aconteceu o quê? Ele botou, na minha opinião, ele botou 3 coisas. Organização do campeonato, gado de qualidade e uma estrutura de qualidade. Naquela época, o cara chegar para ter um trailer, uma pista coberta naquela época, que era muito difícil ter, aí ele já teve a primeira pista coberta. Então, isso aí ajudou. Então, os 3 pilares para poder a coisa acontecer. Se a gente for falar de todo mundo que ajudou a Copa Vale, a gente vai injustiçar alguém, porque teve tantas pessoas nesse caminho, mas que ficou gravado nós 3, por quê? Porque eu e o Chico começamos e terminamos ela, e o Naim entrou logo no começo e terminou com a gente. Mas assim, se a gente for falar todo mundo que ajudou a Copa Vale a acontecer, tem perigo de a gente esquecer alguém, né? Mas a gente tantos anos que tem... Tantos anos, a gente que convive aí com o Naim sabe que ele tem essa qualidade de agregar também. Não, isso eu dele, lembro muito, Sérgio. É dele, né? Quando eu vim pro rancho, no Cavalo de Tambor, que está virando muito aqui no Vale do Paraíba, tudo, sempre existiu uma disputa muito grande de CT, tudo. E eu nunca vou esquecer uma vez que o Naim falou para mim, gente, o povo não pensa que quanto mais tiver, melhor? Quanto mais centro tiver na região, melhor. Não é o Naim? É. Pô, quem que a companhia de ração vai querer estar? Ela vai querer estar numa região que seja próspera, que tenha bastante... Um pensamento diferente, que entrou no meio do cavalo. Muito aberto, né, cara? Ele trouxe aquela forma de gente que tem gestão, que sabe fazer gestão, né? Pra coisa. Então, por exemplo, eu falo, o sucesso da Copa Vale, pra mim, ele tem um centro, assim, que era a questão do handicap. Entendeu? A gente nunca pensou, e o handicap era a gente que discutia naquela mesa ali, o handicap. E aí a gente não pensava em, o Felipe é meu amigo, então vamos botar ele no handicap. O cara, não. A gente era o mais fiel possível. Não interessa se o cara estava 1 ano laçando ou 10 anos laçando, qual é a qualidade técnica dele. E o handicap, quando você faz o handicap justo, Claudinho, as pessoas vêm para a prova, porque eles sabem que tem chance. Qualidade, né? Quando a gente publicava o handicap todo ano, era aquela enxurrada de reclamação, de não sei o quê e tal. E devagarinho a gente ia explicando e tal, isso aqui foi assim por causa disso, isso aqui foi assim por causa daquilo, você participou de uma prova, você fez isso, você fez aquilo e tal. E o handicap vai mudar mesmo. Sim. E se você é um cara que quer crescer no laço, você tem que dar graças a Deus de estar subindo. Sim. Você era iniciante, agora é amador, pô. Você quer continuar iniciante o resto da vida? E essa transparência, Claudinho, essa transparência ajudava, que apesar de ter muita reclamação, rapidinho as pessoas estavam contentes. Você não estava contente na Copa Vale, não tinha nada imposto, assim, de uma forma... que não fosse... Não, e algumas vezes... fosse justa, né? E então, algumas vezes a gente até voltou atrás no handicap. Sim. Mas eu acho que o Calf trouxe essa união de vocês, trouxe essa sequência em todo o esporte do cavalo no Vale. Começou no laço, a organização começou no laço, as grandes provas começou no laço. Hoje a gente tem muita modalidade, diversas, que começaram a copiar esse modelo, né? De centros de treinamento, de e provas. não só do modelo, porque como assim, o laço e a Copa Vale, eu acho que ela foi um divisor de águas, por quê? Porque quando naquela época atrás só tinha aquilo, inscrição na hora, na caneta, no papel,
não tinha um computador, não tinha nada. Quando deu essa inovação, você acabou de falar, hoje você não vai numa prova de tambor, não, mudou rancho, que não tem, é tudo numa planilha. Tô contando uma história, isso não. Começou aí. É a transparência da coisa, Isso. O Sonaime, a gente tinha uma prova hoje, no outro dia o resultado tava no computador para todo mundo ver, não era um ou outro, não. Você olhava como que você foi no primeiro bezerro, segundo bezerro, terceiro bezerro, entendeu? Outra, nossa, isso eu não tenho dúvida. Então, o Laço de Bezerro era um lugar que você chegava, eu estava indo sair para laçar ali, você era o próximo, eu conhecia aquele bezerro que você ia sair, eu chegava para você e falar, Claudinho, esse bezerro aí, ele não é corredor, então espera um pouco. Era um pelo outro. Tá? Sabendo que você ia tirar o meu prêmio, cara, mas a gente não estava nem aí. Queria ver a coisa bonita. Cara, e eu acho que isso aí ajudou. Nessa hora veio o seu Naime com a estrutura, começou a mudar, cara. Aí o gado melhorou, você tem que melhorar cavalo, você tem que melhorar laçador. Tudo foi melhorando. Você tem que melhorar as infraestruturas. Começou a pipocar rancho coberto. Pô, teve uma época que a gente aqui tinha mais rancho coberto do que outros lugares que eram referência no Brasil por muito tempo. Em Laço de Bezerro, a gente foi referência. Tanto que o regulamento da ANLB, a gente emprestou para eles. Era o regulamento da Copa Vale. Inclusive teve uma final. Você que criou, eles usaram como adaptação. Teve uma final de campeonato da NLB, que eu ainda, foi o ano que eu fui campeão. Pô, eles fizeram exatamente uma coisa que era uma ideia da gente fazer na Copa Vale, mas infelizmente a Copa Vale não tinha o mesmo poder da NLB, entendeu? Mas era o sonho nosso, né? Tipo, fazer... O sonho mesmo seria imitar a National Finals, 10 dias com a prova. Então, já que a gente não podia, a gente ia fazer 10 provinhas no mesmo dia, e a NLB, naquele ano que eu fui campeão, eram 6 provinhas no mesmo dia. Acho que nunca ganhei tanto dinheiro que foi naquele ano foi lá. Boa. Foi muito legal. Mas esse lado de agregar e trazer as necessidades, né, cara? De novo, é o cavalo, mas o cavalo gerando, entendeu? É aquilo que o Felipe gosta de usar o termo, né? De agregar valor. Então você começa, e aí você tem que melhorar a sua cela, você tem que melhorar a condição da sua pista, chão. Mão de obra, funcionário. Tem um outro lado do Laço de Bezerro, da Copa Vale em particular, que ela educava algumas pessoas. Educava mesmo. Sim. Você entendeu? De chegar e conversa, aqueles caras que era meio estrela e tal, não sei o quê, que faziam barulho. Horário, né? Entendeu? Você tinha dificuldade? Chamava o cara, suspendia o cara. Dependendo, suspendia o cara da próxima prova. Entendeu? E fomos educando. Isso foi formatando. Devagarinho. Suporte pro juiz, o que o juiz falasse estava falado, não tinha conversa. Não tinha essa. A gente fazia isso naquela época, assim, por paixão. Entendeu? Pura paixão. Sim. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova da NLB lá em Divinópolis. Como é que chamava aquele cara de Divinópolis? Renato. Teve até o final agora, esse final de semana agora. Foi lá no Renato Batista, na casa dele. Batista, eu tava lá. Sabe quem estava locutando? Aqui de Pinda, como é que chama? Rafael Vilela. Rafael Vilela, podcast 360. E aí, o Rafael chegava, ele começava no último round, ele ficava fazendo conta que nem um maluco lá para ver quanto que o cara precisava. Para poder fazer. Falar o tempo que ele precisava para ganhar, aí, para liderar. Durante a prova, eu desenvolvi a fórmula, durante a prova. Eu falei para ele, Rafael, vamos ver se está certo, né? Aí ele começou a olhar no computador, conferir a conta. Dava certo. Você estava com a tabela pronta. Não, fiz na prova. Fui desenvolver na prova. Aí, lá no dia você já desenvolveu. Aí eu falei para ele, é isso aí, Rafael? É isso aí, pô, vou parar de fazer conta. Falei, então tá bom. E vou só narrar, né? Só passava a tabela. Então, isso parece que é uma bobeira. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque, para quem não sabe, né? O laçador melhor classificado, ele laça na final, ele laça por último. Para ele saber o quanto ele precisa fazer. Sim. Entendeu? Então, se o cara que estava atrás dele fez um de 7, o cara já estava lá com uma outra média, então você pode fazer agora um de 10. Isso vocês colocaram até no tambor, porque no tambor é já assim também, vai guardando por... Mas é o que eu falo, não é tendencioso eu começar com o nosso programa no laço. É porque na minha cabeça e tudo que eu estudei nesses 35 anos de água que eu acompanho, o laço foi muito forte na origem de todo esporte equestre. E outra coisa também, Claudinho, que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas eu sempre fazia uma prova na FAPIJA,
quando tinha Fapija. Sim. E lá na Fapija, normalmente era eu que locutava, porque não tinha locutor. Você narrava também? Fazia tudo? Fazia. Só que é o seguinte, lá eu fazia diferente, porque lá era um público que talvez nunca tivesse visto. Sim. Então lá eu Estava explicava... totalmente fora do circuito. Tinha que explicar, Eu explicava o porquê da prova, onde ela originou, o que isso acontecia na lida normal, o que ela imitava. E ia passando mais ou menos... Conhecimento para o público. A regra, né? Sim, mais ou sim. menos ali e tal. O Isso pessoal compartilhando com o público, era uma o pessoal loucura, começou né? a parar para assistir, né? Porque E se na interessar Fapija, também, né? Se você for fazer uma prova lá e não explicar isso, a pessoa vai lá, olha e tal, e vai embora. Tudo não tem uma entende nada. história, né, Chico? Dizem até que o Três Tambores começou em função do laço, né? Nos Estados Unidos, os cowboys iam laçar e as mulheres inventaram o tambor para ficar ali ocupando o tempo ali também na prova de laço. Então tudo tem uma Que nem você história. estava falando, a vida é assim, né? Então, por exemplo, o Naim falou, o Mangalaga teve a época dele. O Mangalaga realmente teve um auge depois, muito até por causa da questão de funcionalidade, Sim. entendeu? Porque a pessoa que vai para o cavalo, via de regra, ela começa mesmo querendo andar a cavalo. Mas depois ela sempre quer mais. Ela quer brincar com o cavalo. Ela não quer só ficar andando a cavalo. Aí que parte pro esporte. A hora que ela parte pro esporte, ela vai ter que definir uma dessas modalidades. E o quarto de milha, eu acho ainda que é o cavalo mais versátil mesmo. Não é um futuro muito antigo que o quarto de milha começou a criar espaço dentro das fazendas, trabalhando. A gente sabe a história da King Ranch trazendo para o Brasil, que não é muito tempo, mas hoje é muito comum, né? Você vê até cruza. Lá na fazenda do Mato Grosso, que o pessoal que eu fui lá visitar agora, os caras fazem uma cruza de manga larga com um machador com quarto de milha. Porque eles querem a rusticidade e a funcionalidade. Exatamente. Então, ele é um A funcionalidade do quarto de milha é indiscutível. Principalmente para esse tipo de coisa. Agora, isso significa que eu falo para todo mundo, eu gosto de cavalo. Entendeu? Eu gosto de cavalo. Então, eu vou, parece brincadeira, mas eu vou em desfile, tem de cavalaria em cidade, para ver cavalo. Porque é ali que você vê cada cavalo, cada excentricidade, vamos dizer assim. Mas eu gosto, Claudio, eu gosto de cavalo. Sim. Mas, cara, então não existe um cavalo melhor do que outro. Existe o cavalo que está mais compatível com aquilo que você quer. Porque a pessoa, ela não gosta daquela coisa quando ela está fazendo com a coisa errada. Eu vou fazer corrida e de Fusca. Não. Entendeu? Cada um tem seu propósito. E outra coisa, deixando essa deixa do Chico, é o seguinte, a gente com o passar do tempo, né, igual assim, eu tô vivo do laço, com o laço, convivendo há mais de 30 anos, a gente tem que pôr na nossa cabeça que, às vezes, o bom cavalo para você não é o bom cavalo para mim. Isso é o grande erro da maioria dos iniciantes amador, porque ele vê aquele super cavalo na mão de um profissional se destacando, não importa se é no laço, se não é compatível, tambor, não dá o match. Mas tá num outro nível que, às vezes... Vai ser o pior cavalo para ele, e aquele cavalo que às vezes ele despreza é o melhor cavalo para ele na situação de hoje. Eu falo por mim. Quando eu era moleque novo que laçava, que corria na categoria aberta, eu queria um cavalo que trancasse, que eu ia pular dele lá de cima e ia fazer meu serviço, que ele ia me ajudar muito mais. Hoje ele me machuca. Hoje eu tenho quase 50. Hoje eu vivo como um amador, como hobby. Então eu quero um cavalo que me dê condição de praticar meu esporte, manter meu exercício físico fazendo o que eu gosto. Então o melhor cavalo hoje, lá no patamar dos profissionais não de hoje laçando, eu não quero nem montar neles. Chegar nos melhores caras do Brasil hoje e falar assim, ó, vem pra você laçar, eu não quero, que ele vai me machucar. É a mesma coisa que grande acontece com o erro de quem tá começando em qualquer esporte. O cara às vezes fala assim, não, eu tenho que comprar o melhor cavalo. Então ele vai lá, ele olha a categoria aberta de tambor, vai lá, tem dinheiro, busca. Aquele cavalo tá ganhando, eu quero aquele. E vai frustrar a pessoa porque não é o cavalo na hora certa. Não é conjunto, né? Não tem essa compatibilidade é fundamental. Não só no cavalo, como no esporte que você vai fazer, né? Aquele esporte que você escolheu. Eu falei, eu tenho a sorte de ter ficado no Laje de Bezerro, que era uma paixão também, que nem o Felipe falou, porque eu via vídeo, coisa, falei, não, um dia eu vou fazer isso. Demorou para fazer, comecei tarde no Laje de Bezerro, né? Mas era paixão. Isso é em tudo. Equipamento, o Felipe já teve a oportunidade de vir aqui falar de equipamento. Pô, você também, a cela sua tem que ser ajustada, não adianta você querer achar que... É muito conjunto, é muita coisa, né? É um conjunto de coisas. O grande fator que eu vejo hoje, você falou um pouco sobre a cela, eu vou falar em geral, tá? Quando eu comecei a produzir cela, até, ó, como que o esporte, em todas as partes, como importa qual esporte for, ele evoluiu. Até os profissionais do esporte, ou tambor ou laço,
A maioria dos profissionais não sabia ver a diferença de um bom equipamento para ajudar a performance do cavalo e do cavaleiro. Até os profissionais da época era difícil conseguir ver. Quanto mais um amador, quanto mais um principiante. Sim. Hoje, o cara está Mínimo começando detalhe. no esporte, ele já sabe Tem muita que se não informação tiver um já. equipamento de acordo com o que ele vai fazer, não vai ajudar a performance dele como atleta e vai atrapalhar o cavalo também. A gente está falando aqui do agro, né? E quem ouve a gente nesse papo que nós estamos tendo, pensa que o cavalo é só para isso, né? Só para esporte e tal. Mas o cavalo é fundamental no agro. No ar, né? Sem dúvida nenhuma. Talvez aqui na nossa região não seja muito visto isso, né? Mas você vai para o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e tal, o cavalo, ele é imprescindível. Ferramenta de trabalho, Ele é sem ferramenta dúvida. de trabalho. E um cavalo, por exemplo, que é treinado para laço, na lida ele é muito importante. Muito importante. Muito importante. Então é uma coisa assim que uma coisa puxa a outra, né? Nesse negócio do cavalo. Sim. Então, o cavalo é muito importante. É tão importante que eu até vi um corte seu que você falou, eu achei muito interessante, é aonde o cavalo vai. Você vê, às vezes o cara pode ter um quadriciclo hoje de 150 mil reais, às vezes um cavalo de R$1.000 Sim, vai onde sim, o quadriciclo de 150 não chegou. Aquele corte eu digo isso, que o cavalo sempre vai existir entendeu? na fazenda e não tem como. é Você acabou insubstituível. de falar, o cara pode ter um maquinário que for, o quadriciclo de R$200 mil, mas às vezes o pangarezinho, Naquele entre aspas, corte- lá, que chega lá e vai curar um bico de um bezerro numa valeta que a máquina Naquele não vai corte chegar, lá, muita gente contestou, nem contesta mesmo, até hoje. entendeu? Mas, pô, quem conhece o Mato Grosso, que atravessa um rio daquele tocando uma boiada, sabe que nada passa ali a não ser um cavalo. Não tem como. É igual você falou do agro, não falando só do agro, mas falando do pecuarista que está ligado ao agro. Sim. Tem uma frase que todo mundo conhece, ela é verdade. Nós estamos do lado de um advogado, de um engenheiro. Às vezes, eu não vou precisar nunca usar a profissão desses dois. Sim. Mas do agricultor, Sempre. todo dia, a vida inteira. O advogado Não é? come, o engenheiro come, né? Então, eu tô dizendo, a tô falando assim, importância do agro... eu às vezes não vou passar minha vida sem precisar do serviço desse ou desse, mas do agricultor, Do agricultor desde quando sempre, eu levanto até sim. na hora que eu durmo. O Naim também teve uma época aqui que você passou para tambor também, né? Teve Sim, bastante prova aqui. Na mesma época do laço, foi desenvolvido o tambor. Ah, tá. Né? Porque o André Coelho ele laçava. E era um puta laçador, né, Felipe? Não, fora de sério. Eu laçador. costumo dizer que o André é um dos... Esse sim é um dos injustiçados, até pela justiça da Copa Vale. Sim. Porque ele começou iniciante, mas estourando no iniciante. Foi para amador, estourando no amador. Foi para aberta, estourando na aberta. Muito pouco Rápido, tempo, sim, entendeu? sim, sim. Porque tem gente que fica um tempão no amador. Eu, por exemplo, fui amador a vida inteira. Entendeu? Então, você tá ali. Esse ano você não foi bem, outro ano você vai, entendeu? Teve, eu não lembro, não sei se ainda tem laço de bezerro lá em Barretos, tem ainda? Não tem. Desde Mas 2005. o último ano que teve, 2005. o Noel, que é aqui Juiz, de Pinda, que é juiz, ligou para mim e falou, seu Naime, o Kiko, lá de Barretos, está querendo alugar uns bezerros do senhor. Pediu para eu olhar a qualidade do bezerro. Ele falou para mim, eu não vou olhar porque eu já conheço, mas dá para o senhor filmar aí e mandar para ele? Eu filmei, o cara lá mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, olha, o seu bezerro tem que estar gordo. Eu falei para ele, então ele não serve para você, seu Kiko. Porque o bezerro, para a prova de laço, ele não pode ser gordo, ele tem que ser atleta. Mandou buscar os bezerros, aluguei lá para Barretos. Então, quer dizer... O atleta é diferente de estar gordo. Pois é. Isso aí. Bom, o papo tá ótimo, mas nós temos o nosso horário, infelizmente. Temos que ir embora, hein? Porque isso aqui ia longe, não ia? Ah, vai longe. Muita história. Muita história. Mas a boa notícia para vocês é que a gente vai ter um episódio com cada um deles Vamos fazer. contando as suas histórias, né? E com certeza vão vir mais vezes aqui para ilustrar esse mundo country pra gente aí, esse mundo do Falar um pouco cowboy, mais, do laço exato. de bezerro. Muito obrigado pela presença de vocês três. Foi um prazer que muito agradecemos. grande Que agradece ter a vocês oportunidade. aí na nosso inauguração programa de desse estreia, programa, né? Programa de estreia. Eu agradeço duplamente, porque falar de cavalo, para mim, é sempre uma paixão. E poder, né, estar aqui junto com o seu Naime, que é uma figura que eu gosto muito, uma pessoa que nem eu falei, eu tive aqui tanto tempo. Esse lugar aqui, para mim, faz parte da minha vida, talvez uma das melhores fases da minha vida. Estou aqui do lado do meu irmão.
Vamos pedir para eles deixar o contato deles aí, para os nossos telespectadores. Meu Instagram, eu acho que é Francisco, eu acho É assim. que é Francisco Pimentel. arroba Francisco Pimentel. Realmente não sou muito de estar nas redes aí, não. Isso quem faz é minha assessoria, que está lá em casa. Mas acompanha, você Minha responde. mulher, minha mulher. Não, respondo. Sim, E sim. tenho o maior prazer sempre em conversar de cavalo. Ótimo. Né? Seja o que for, falando de cavalo e falando dos verdadeiros valores que estão intrinsecamente ligados ao cavalo, eu tenho conversa para mim o dia inteiro. Felipe também tem a FC Celas, que é Temos o nosso arroba, né? arroba FC Celas, tanto no Instagram como no Facebook. Também, qualquer dúvida tá aí para qualquer responder. dúvida, E o conversar mestre sobre Celas. Antônio Carlos Naim, Buscou lá, ele já aparece. Ele é o único. Arroba Antônio Carlos Naim. É diferente. Pode fechar pra gente aí? Não, eu acho que é muito importante esse começo de etapa de vocês, né? E espero que outras pessoas tragam também bastante contribuição. Porque o agro, embora ele não seja muito respeitado aqui no Brasil por muita gente, mas é a alavanca do Brasil. É o centro de tudo. Centro de tudo. É o do PIB, tá aí, tá a prova. Eu tenho um mentor que ele fala assim, contra resultados não há argumento. E é isso aí. O agro é o PIB, né? Esquece. Exatamente. Pode Não falar tem- o que quiser. Com certeza. E você que está nos acompanhando aqui, muito obrigado. Siga aí as nossas redes sociais, né, Claudinho? Exatamente. @Centro do Agro. Nós estamos em todas as redes e contamos sempre com a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Não é isso, Cláudio? Até o próximo encontro do Centro do Agro. O melhor do agro para você. É isso daí. Até lá.